Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Mais uma vez aqui reunidos, unidos em nome de Jesus. Com muita alegria, muita gratidão no coração por estarmos aqui juntinhos, unindo as nossas energias, as nossas vibrações, por estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre, por termos a oportunidade de estudar, de aprender, de juntos podermos orar nessa corrente de orações, por aqueles que estão necessitados, por nós, por todos aqueles que nos cercam. Então, é um momento de muita alegria, um momento que eu compartilho com vocês muito do que eu sou e aceito essas vibrações maravilhosas, essa sustentação que me fazem seguir adiante, sempre confiante de que estamos no caminho do bem. Que nós possamos hoje agradecer a Jesus a sua presença entre nós. Ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas, ali ele estaria. Sintamos essa presença verdadeiramente, essa energia, e vamos nos abrir para recebermos essa luz que vem do alto, para recebermos todo o medicamento, as vibrações das equipes espirituais que estão conosco, que possamos sentir a luz brilhar ao nosso redor, rogando a Jesus que ilumine, abençoe e proteja os nossos lares, os nossos locais de trabalho, aqueles que residem conosco, que trabalham conosco, que possam abençoar os nossos amigos encarnados e desencarnados, os nossos familiares encarnados e desencarnados, enquanto estamos aqui conectados, em nome de Jesus. Então, sejam bem-vindos. Eu dou aquela boa-vinda, né? Alegre e feliz para você que está aqui, mas que não coloca a mensagem no chat, que está com a gente sempre. E também para vocês que estão enchendo a minha noite de alegria com essas mensagens carinhosas que eu vou ver agora. Só um minutinho. Dando uma olhada quem é que já está aqui online, né? Dona Vera, querida, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Dona Zelinha, Marisa, Maurício e Jacira, boa noite, amigos queridos, sejam bem-vindos. Norminha, Dona Irene, Tita, Mel, David, que bom você aqui com a arte, hein, David? Beth, Valéria Junqueira, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Paulo, Estelinha, Lúcia, Dona Marlene, Cisa, Ieda, Dona Solange, Andréia e G, querida. Todas pessoas amigas, queridas do meu coração, obrigado por estarem aqui, por ajudar este momento que nós vamos unindo essas energias e ajudando aqueles que precisam, né? Bom, vamos trabalhar, né? Hoje nós vamos ler uma lição deste livro. Este livro é autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. O livro se chama Iluminação Interior, né? E nós vamos ler alguns trechos do capítulo 2, porque o capítulo é mais longo, então eu vou pular algumas partes, tá bom? Como se fosse um resuminho, para dar tempo da gente comentar sobre essas lições da noite de hoje. Dona Mariângela chegou, boa noite. E boa noite a todos aqueles que estão chegando agora, aqueles que vão nos ouvir mais tarde ou até amanhã. Vivendo com alegria. A alegria é fator essencial à felicidade. Pode ser cultivada em pequenas expressões, de forma que se esculpa no comportamento, até gerar o fenômeno emocional de bem-estar permanente. Pode-se experienciar a alegria, mesmo que sob tensão e diante de obstáculos. O fato de encontrar-se vivo na carne
quando sobram oportunidades de transformação dos acontecimentos, já é em si mesmo uma proposta de alegria, porquanto a compreensão de que os problemas existem para ser solucionados faculta o desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo. A ótica mediante a qual se considera o acontecimento é que o torna danoso ou agradável. Ninguém transita no mundo sem enfrentamentos, sem momentos de graves reflexões, sem dores e sem ansiedades. A alegria é um estado de confiança irrestrita. Confiança em Deus e que permite o crescimento interior. A alegria pode ser treinada em torno de pequenos acontecimentos ou na contemplação de 1000 ocorrências que têm lugar no dia a dia da nossa jornada terrestre. A alegria, para cultivá-la, primeiro é necessário desvestir-se da armadura da animosidade. Se a pessoa prefere ingerir o veneno constante da indisposição, será vítima de contínuo mal-estar. A alegria é uma conquista trabalhada com otimismo e esperança, adquirindo o hábito de sobrepor o melhor ao desagradável, o positivo ao perturbador. Uma vida rica de beleza interior é um poema de alegria em homenagem à vida. Examina em derredor e constatarás quanto é abundante a bênção da alegria. Em todo lugar, se tiveres olhos para ver e ouvidos para escutar, descobrirás a mensagem de harmonia em tons de alegria incessante. O sofrimento faz-se presente, propondo recuperação, uma renovação espiritual. Uma vida sem alegria é mórbida, destituída de sentido existencial. Cultiva, pois, a alegria, que chamamos mensageira da saúde. Se estiveres disposto à mudança do padrão emocional e ansiares pela conquista da plenitude, não se pode encontrar alegria aplicando-se os recursos da autocompaixão, do autodepreciamento. Não. Considera as dádivas das funções do teu corpo diante daqueles que as têm deficientes, rejubilando-te com essa graça. Ninguém alcança o cume de uma montanha sem a experiência das baixadas. As ações dignificadoras se transformam em recursos iluminativos para a felicidade real do viajante terreno. Não te detenhas, portanto, a considerar o mal que pensas sofrer pela responsabilidade do outro. Nem te situes nos recantos de lamentação, perdendo oportunidades maravilhosas de construção do bem em qualquer lugar. Não hesites quando defrontado pelo impositivo de amar e perdoar ou manter-se ressentido e amargurado. Reconhecendo que toda ascensão é sim penosa, mas a paisagem das alturas é sempre compensadora. Alegra-te, portanto, sempre e em qualquer situação que te encontres. Jesus, o excelente mestre, cantou aos ouvidos do mundo: eis que vos trago boas novas de alegria. E ofereceu-nos o tesouro do seu amor, a fim de que nunca mais houvesse carência no mundo, exceto naqueles que se recusassem a fruir de sua infinita bondade. Deste modo, alegra-te, espalha a alegria, enriquecendo as vidas de esperança e de harmonia.
Que mensagem maravilhosa! Eu amei essa mensagem. E como que o meu reservatório de alegria já estava ali, meio pela metade. Quando eu li essa mensagem, parece que eu me conectei. Sabe quando a gente vai abastecer o carro e coloca lá aquela mangueira lá dentro do tanque de combustível? É como se essa mensagem fosse chegando e enchendo o meu tanquinho de combustível de alegria, porque eu me dei conta, num dia cansativo, né, que estava ontem, eu me dei conta e falei, gente, é preciso acionar a nossa alegria. Joana nos falando que a alegria precisa de ser treinada, que a alegria se aprende. Que coisa maravilhosa! E aí tem inúmeras reflexões maravilhosas aqui, né? Que a felicidade é feita de quê? A felicidade é o quê? Do que é feito a praia? Uma praia maravilhosa. Ela é feita da areia que é composta de pequeninos grãos, milhares, milhões de grãozinhos. A felicidade é essa praia formada de grãozinhos de alegrias constantes, né? Do que é feito o mar. O mar é feito da junção de muitas aguinhas, de muitas gotinhas de água. E o que é felicidade é esse mar que existe nas nossas vidas, formado de gotinhas de alegrias no dia a dia. Então, aqui Divaldo fala que nós podemos experienciar, né, a alegria mesmo sob tensão e diante de obstáculos, porque nós temos um engano, né, que não é verdade, segundo Joana de Ângeles. Para sermos alegres e encontrarmos alegria, não é preciso estar tudo maravilhoso em situações ideais de temperatura e pressão. Não. Nós podemos encontrar alegria na doença, na dor, sem ser masoquista, mas através da gratidão. Encontrar alegria numa nova amizade que você faz, de repente num tratamento que você está fazendo no hospital, né? Você encontrar alegria naquele momento de uma prova difícil, porque você supera, faz a prova e você de repente é aprovado num concurso ou num outro local. Você encontra a maior alegria da sua vida vivenciando a dor do parto. Quando você recebe nos seus braços aquele bebê que havia planejado antes mesmo de encarnar que você teria ali nos seus braços. A alegria quando você chega no local e escolhe aquela criança e você gera essa criança no seu coração, no primeiro olhar, quando você escolhe aquela que você chamará de filho ou filha. Você sente alegria, sim. Quando você pode estar até mesmo diante de um velório, de algum ente querido seu, e aquela pessoa, aquele familiar que você não via há tanto tempo, chega de repente e te olha e calmamente ocupa a distância e vai te dar aquele abraço amoroso, reconfortante, que tanto vai te dar força para fazer a passagem daquele ente que você vai saber que vai ser difícil, mas com alguém do lado, a alegria renasce no nosso coração. Então, falar de alegria é interessante, importante, alguns apontamentos, né? Primeiro, porque nós temos que lembrar, né, que a própria Joana de Ângeles, né, ela fala sempre do sofrimento, que o sofrimento tem fim. Porque sempre que nós estamos diante de uma situação difícil, nós achamos que não tem fim. Já tiveram uma dor de dente? Parece que aquilo não vai acabar, né? Quando nós estamos numa situação de ansiedade, de dificuldade, nós pensamos que aquilo vai ser para sempre. E não é assim. Em uma palestra do Haroldo Dutra, ele estava passando uma fase terrível na vida dele.
E ele chega num centro espírita, uma pessoa que ele nunca conheceu, falou: Haroldo, mandaram um recado para você, eu estou com vergonha, mas eu queria contar isso. E ele: pois não. Ah, mas eu estou com vergonha. Fale, é o espírito que está mandando para mim. E a mulher nunca havia visto ele, não sabia da fase difícil que ele estava passando, que ele estava assim, desenergizado. Aí ela falou: um espírito amigo, nosso mentor, pede para te dizer o seguinte: todo sofrimento tem data certa para acabar. Lembre-se disso. E aquilo foi um bálsamo na alma sofrida dele, que passava por um período difícil. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Todo ele, gente. Porque vai acabar, né? E se for algo que nós adquirimos ao longo das nossas muitas vidas, para resgatarmos nessa vida, e que seja um sofrimento para esta vida, ele vai ter data para acabar. Nós não vamos levá-lo para as próximas vidas, né? Então, a gente sabe que um trabalho de parto, ele tem um momento de acabar. A criança nasceu, aquilo ali, né? A gente sabe que uma cólica renal, um tratamento de quimioterapia, né? Nós sabemos que a angústia de estudar para uma prova, né? Acompanhar o sofrimento do filho que terminou um namoro e que de repente está muito mal, ou um casamento, aquilo tem data para acabar. E isso vai de encontro àquela frase que Chico nos ensinou. Porque quando Chico Xavier, num sofrimento profundo, aquela angústia dentro dele, ele pediu a Emmanuel, falou: eu gostaria que nossa Mãe Maria Santíssima enviasse um recado, o que fazer quando estivermos neste grau de sofrimento intenso e que não estivermos conseguindo trazer alegria aos nossos dias. E aí, tempos depois, Emmanuel chega e fala: olha, Celina, a enviada de nossa Mãe Santíssima, pede para te dar um recado que vem diretamente da nossa Mãe Santíssima. E Chico, meu Deus, deve ser, né? E ele fala: tudo passa. O que mais? O recado é esse: tudo passa. E Chico fez uma plaquinha e colocou na sua cama, né? Para lembrar-se disso. Tudo passa. Absolutamente tudo passa. Porque a vida é assim, né? E aí, nós precisamos de lembrar que nós temos duas coisas importantes: a paciência e a resistência, formando uma resiliência, né? Então, eu tenho que ter a paciência de saber que cada processo tem a sua etapa. Nós não podemos ser infantis como o burro do Shrek do desenho, vocês lembram? Igual o menino quando entra em carro, né? A gente vai daqui para São Paulo de carro, né? E aí, quando você anda 30 quilômetros, a criança começa: tá chegando? É o burrinho do desenho Shrek. A hora que eles entram na carruagem, tá chegando? Falta muito? Já chegou? Né? Então, criança às vezes faz isso. Mãe, tá chegando. E você viajou meia hora, e a viagem vai durar 12 horas. Mas não tem consciência de tempo e espaço. Nós não podemos agir assim mais. Porque nós temos plena consciência de tempo e espaço. O processo passa. Então, o parto vai durar até a expulsão da criança, né? E aí, isso leva um tempo. O meu ciclo de tratamento das quimioterapias vai durar um tempo, mas vai passar. E enquanto eu estiver no processo, eu preciso de paciência. Porque se eu tiver paciência e resistência, porque nós temos que ser resistentes para esperar todo o processo, vai ser menos sofrido.
E se aliado a isso nós colocamos a gratidão, nós que conseguimos nos conectar àquele fiozinho chamado alegria de viver. E conseguiremos sentir a alegria de viver. As pessoas hoje andam muito autocentradas, né? As pessoas hoje olham para o seu umbigo e não conseguem olhar para o lado. E isso dificulta na vida a tomada de consciência da alegria que existe na nossa vida. Vamos pensar. Hoje, vou falar de mim, tá certo? Hoje eu abri os olhos, agradeci a Deus por ter aberto meus olhinhos. Agradeço todo dia. Quantos que não acordam no dia seguinte e desencarnam no processo da noite, do sono e tudo mais, né? Abri os olhos, obrigada, Senhor, por mais um dia. Aí já começou a alegria de viver. A gente precisa de treinar a alegria. Aí eu me espreguiço. Que bom, meu corpo se mexe. Eu não sou tetraplégica, não tenho uma esclerose, eu me mexo, espreguiço, que maravilha. Aí eu olho para o lado, tem ali meu remedinho da tireoide, obrigada. Cientistas criaram um remedinho para poder repor aquilo que o meu corpinho não está produzindo, o hormôniozinho da tireoide. Aí eu fico em pé. Que maravilha ficar em pé. Quantas pessoas têm do lado da cama uma cadeira de rodas, um andador, e não ficam em pé com desenvoltura? Agradeço o ficar em pé, o tônus do corpo, né? Eu não preciso estar amarrada a uma cadeira de rodas. Que coisa maravilhosa. E eu dou os meus passos para o banheiro. Como é bom andar. Como é bom poder chegar até o banheiro, né? Que maravilha! Uma água limpa para lavar o rosto. Um espelho diante de mim que me mostra essa mulher de 59 anos que tem uma estrada vivida, né? E eu preciso de olhar para ela nesse espelho e falar, eu te amo. Cuida bem do seu dia. E aí eu vou ver o meu corpo funcionando, né? Porque quando o meu corpo funciona e eu não preciso de máquina ligada para me ajudar a expelir a urina da minha bexiga. Quando eu não preciso de bolsa, quando eu não preciso de máquinas para ajudar a expelir as minhas fezes. É maravilhosa essa vida, meu corpo. É maravilhoso poder escovar os meus dentes, tomar o meu banho. É maravilhoso ter roupas para vestir, mais de uma, mais de duas. Que delícia eu ter uma sandália gostosinha para poder ficar em casa, para poder andar, que não machuca meus pés e que eu comprei do jeitinho que eu gosto. É maravilhoso me dirigir andando até a cozinha e ver a despensa cheia, poder escolher, eu quero tapioca, quero ovo, queijo, pão, né? Qual a fruta que eu vou comer hoje de manhã? Mamão com banana, né? Que maravilhoso a fartura da comida. E que maravilhoso alguém que plantou uma mamão e colheu com cuidado, que nem amassado ele está. Passou por mais de 100 mãos e está ali firmezinho, com carinho, guardado para mim. Né? Que maravilhoso a pessoa que levantou de madrugada e fez o pão. Como é bom a gente poder, mesmo o pão não sendo fresquinho, a gente ter um forninho que alguém inventou para a gente colocar ali, ele ficar trocando de derreter aquela manteiguinha, hein? Que coisa boa, né? Como é bom a gente poder sentar numa cidade como essa que a gente mora, ouvindo os pássaros, e de repente vem um beija-flor, de repente tem um sabiá cantando quando amanhece o dia. E todas essas maravilhas e dezenas de maravilhas que eu estou até pulando algumas, né? É o café, é o chá, é o suco, eu escolho. E eu posso deglutir
porque eu não estou traqueostomizada, eu não estou entubada, eu não estou numa cama de hospital, lutando para sobreviver. E aquele alimento, o café, o suco e a água, desce pelo meu tubo digestivo e a digestão vai ser feita e vai me saciar de uma fome que eu nem cheguei a sentir, porque eu já tenho que comer nos meus horários corretos. E aí, agradecida, eu tenho mãos que trabalham e posso lavar, organizar as coisas ali do meu café da manhã. E saber que a fruta ou a castanha do meio da manhã já está ali. E eu tenho o alimento do meu almoço que já está pronto, né? Ou eu tenho condições financeiras para pedir o meu almoço. Mas eu me dirijo a este escritório aqui, que é um consultório, que é meu lugar gostoso, onde eu coloquei ali, vocês podem ver o móvel de coraçõezinhos, que eu adoro, onde tem estátuas que eu ganhei aqui de Francisco de Assis e de Maria, os meus livros prediletos estão aqui, né? E é aqui que eu me conecto com as pessoas. Aqui eu faço a minha terapia e recebo, né, essa bênção. É aqui que eu recebo as pessoas buscando ajudar. É aqui que começo o dia com uma água limpa, potável, maravilhosa, durante todo o dia, e um ventilador para tirar o excesso de calor. É aqui que eu estou sentada, confortada nessa casa, que foi construída, sólida, que pode ventar, pode chover, pode ter tudo que não vai voar, não vai ter nada, né? Eu estou em segurança física e eu preciso de abraçar a minha segurança emocional através da oração. E aí eu vejo um quadro que está aqui diante de mim, que maravilhoso isso, o outro quadro também, a flor que eu deixo aqui, né? A janela que se eu abrir, vocês já viram várias vezes essa semana o sabiá cantando aqui numa árvore, aqui, a 1,5 metro da gente. E o meu dia ainda não começou de trabalho, né? Quando eu entro em contato e peço licença ao Pai, por poder entrar na intimidade do outro que troca comigo a sua história de vida. E eu vou aprendendo com esses pacientes maravilhosos que a vida me dá. O exemplo da persistência e do desejo de se tratar e de se curar. Histórias sofridas, histórias vividas, histórias de muitas vitórias. Como é bom participar e perceber o crescimento emocional de cada um. E o trabalhar me traz alegria. E como eu sou abençoada por poder trabalhar enquanto eu busco ajudar. Como eu sou abençoada por poder, hoje, naquele momento do almoço, pedir um almoço e ver aquela comida caseira deliciosa. E quem veio trazer a comida? Um amigo que é pai da pessoa que cozinha, que há tempos eu não via. E ainda tivemos uns 15 minutos de prosa, e o almoço gostoso. E eu tive como ter um sofá macio para descansar após o almoço. E o dia foi correndo, com infinitas bênçãos, com o recurso da tecnologia que me permitiu fazer tantas coisas maravilhosas. E eu fui me dando conta de quantas coisas pequenas na vida nos fazem felizes. E não são coisas simples, são coisas maravilhosas. E no entardecer, começando a chuva, e fez o sol, vieram as nuvens. Como tem pôr do sol maravilhoso na nossa cidade. Como tem noites estreladas maravilhosas. Como nós temos a oportunidade de recebermos um telefonema que nos alegra a alma, de ouvirmos a voz de quem a gente ama. Uma amiga, um amigo, um familiar, um filho. E de repente, quando algo dá errado, se eu não tenho maturidade e estou autocentrada em sofrer, em ser vítima,
eu não vou enxergar nada disso que eu falei para vocês. Então, é muita alegria para a gente cativar no coração, cultivar na nossa alma. As vidas egoístas de cada um geram um egoísmo que é a antítese da alegria. Porque a gente sente alegria sozinho, mas a felicidade a gente precisa de estar compartilhando, né? Porque não tem alegria sem gratidão. Porque se eu sou tremendamente exigente, eu vou ter a reclamação ao invés da alegria e da gratidão, né? Então, diante disso tudo maravilhoso, e eu tentando cultivar a alegria, eu me pergunto, por quê? Por que que algumas pessoas não se sentem alegres, felizes? Aí nós temos as pessoas que têm deficiência, né? No seu sistema nervoso cerebral, de produção de neurotransmissores. E aí precisam do complemento do remedinho. Ok. Mas temos pessoas que simplesmente estão sintonizadas na tristeza, sintonizadas na arrogância, no egoísmo, na raiva, na culpa, tudo afundando, assim como se fosse um martelo afundando, batendo na sua cabeça, te afundando na tristeza, no desânimo e na culpa. Para quê que nós entramos nesse processo? Por que que nós tentamos mudar aquilo que não depende de nós? Por que que nós não nos concentramos na gratidão e de compreender que a dor não é castigo para nos revoltarmos? A dor é um recurso pedagógico, né? É um recurso de evolução, de aprimoramento da nossa inteligência, da nossa emoção, do nosso sentimento. Se a gente não tivesse passado aperto, né? Lá atrás, na época que a gente ainda era primitivo e habitava cavernas, a gente não tinha criado a roda. Se não tivesse passado frio, a gente não teria criado fogo para cozinhar o alimento, ser mais saboroso. E a gente vem nessa luta, nessa labuta. Por quê? Porque nós não nos acomodamos. Mas o que é que foi a chave transformadora? Foi a dor, foi o sofrimento. Porque qual que é a nossa tendência? É nos acomodarmos quando está tudo bem. Então, às vezes, vem uma sacudida para a gente sair de onde a gente está, porque às vezes a gente está confortável em cima do formigueiro, e a gente procurar um lugar melhor, porque todos merecemos, né? Então, se não fossem as dificuldades, né, nós não teríamos aprimorado a nossa inteligência, o nosso sentimento, e não teríamos saído do instinto para habitarmos a casa do amor no nosso coração. Então, observem, as pessoas vividas, quando a gente conversa com uma pessoa madura, vivida de muitas experiências, ela passa uma serenidade para nós de forma maravilhosa. E o que as pessoas imaturas passam, né? Ansiedade, muita dificuldade de lidar com os problemas, com as frustrações, muita chateação. Então, para algumas coisas, nós já estamos mais madurinhos, né? Para outras, nós ainda somos muito crianças infantis, nos assustamos, nos desesperamos. Então, às vezes, é esse condicionamento da alegria superando a dor que nós ainda não sintonizamos. Porque nós temos pessoas superficiais que não sabem lidar com nada. É por isso que hoje, às vezes, a gente vê um adolescente, como aconteceu, que não foi bem uma prova na faculdade e atentou com a própria vida. Outro que termina um relacionamento e não vê mais sentido de viver. Essa é a superficialidade da vida.
E nós precisamos ser pessoas de construir a profundidade, né? A maturidade emocional, espiritual ao longo da nossa existência, né? Então, nós precisamos de ter resistência psíquica enquanto passamos pelo processo da dor, enquanto lembramos aquele recado da espiritualidade, tudo passa, né? E outra coisa muito importante, pararmos de invejar, pararmos de competir, pararmos de desejar ser outra pessoa e não nos aceitarmos como somos. Quando a gente se aceita como é, né? Essa sou eu. Não tem como mudar tanta coisa, né? Por exemplo, na minha aparência. Né? Então, eu conviver e ver a beleza que existe, né? No meu sorriso, na minha mão, né? Nas coisas que eu faço, como às vezes é legal eu fazer uma coisa com o máximo capricho para o outro, né? É comprar um presente e colocar aquele cartãozinho legal, é atender um telefonema com alegria e dar a escuta para o outro. Então, nós fazemos muitas coisas bacanas e temos que nos conscientizar de que temos que ser felizes exatamente com quem a gente ainda é, para estarmos fortalecidos para chegarmos quem a gente quer vir a ser, sem o excesso da ansiedade, da culpa e dos flagelos que a gente se impõe, né? Então, eu me aceitar como eu sou é o melhor que eu posso fazer para dar o primeiro passo para a alegria. Porque se eu não me aceito, se eu cobro de mim alguém que eu não sou, dificilmente eu vou conseguir fazer essa caminhada alegre, né? Porque como que alguém que não se aceita vai aceitar o mundo em que vive? Não é mesmo? E aí a gente se lembra dos inúmeros exemplos de tantas pessoas maravilhosas, né? Francisco de Assis relata que um dos momentos mais felizes e emocionantes da sua vida foi quando ele estava curando as feridas dos leprosos. Madre Teresa, diante daquelas crianças sofridas com AIDS e cuidando ali, ela sentia a plenitude da alegria de colocar o amor em ação. O que é que nos deixa tão gratos e felizes? Já notaram quanto que é bom a gente levar um filho pequeno para um parquinho e o filho correr no gramado dando risadas? O que a gente faz? Pega a máquina, filma, tira foto, não é mesmo? Então isso é porque tem alegria que habita o nosso coração. Vocês já notaram que quando faz um arco-íris excepcional, você entra numa rede social, você vê mais de 40 fotos do mesmo arco-íris? O que é isso? É que nós gostamos das coisas simples que se tornam majestosas. E não nos damos conta disso, né? Então é olhar para a flor do ipê, que é bonita quando está sendo formada, mas é bonita quando cai e faz do chão um tapete de flores, né? É olhar, mostrar a importância dos mimos de Deus. É uma rosa que parece um veludo, uma orquídea que parece uma obra de arte, né? Aí a gente vê aquele gramado verde, a montanha, quando nós estamos subindo, quando nós chegamos no cume de algum local e vimos assim aquela planície, que coisa maravilhosa, e sabermos a imensidão das cores dos pássaros e dos seus cantos, né? E a alegria que é estarmos com um neto, com uma criança que faz tanta coisa maravilhosa para nos alegrar. Como é bom a gente estar contente de fazer o alimento do outro. Então tem coisas que dão alegria para a gente, né? Eu gosto, às vezes, levar o café na cama, né?
seja do meu marido, dos meus filhos, eu gosto, me dá alegria. Eu aprendi com a minha avó que quando a gente está fazendo uma massa de rosca, ou de pão de queijo, ou de pão, pizza, quando você faz a massa, você alegremente faz ali naquela massa o sinal da cruz e fala que esta comida seja abençoada e que leve a fartura e a alegria para quem for alimentar-se dela. Né? E era um hábito que a gente aprendeu desde pequena. Até hoje eu me vejo fazendo isso, né? Porque me dá alegria fazer isso. E acreditar que eu estou fazendo algo bacana. Né? Então, é muito importante a gente saber que nós tivemos um Jerônimo Mendonça, que era uma pessoa alegre, que tinha a voz de um trovão e de um trovador. Jerônimo Mendonça, que eu já contei para vocês aqui, era chamado Gigante Deitado. Ele nasceu em Tuiutaba, perto de Berlândia, ali no Triângulo Mineiro. E Jerônimo era atleta, inclusive papai já jogou futebol com ele algumas vezes, né? Jerônimo, ele era jovem e ele tinha mania de ir para o banheiro e fazer aqueles muques assim, né? E falava assim, Tarzan, mas você tá demais. Quando ele estava ali no banheiro, pelado diante do espelho. Tarzan, mas você tá bonito demais, você tá forte, Tarzan. Continua, saudável. Ele adorava, né? Se chamar de Tarzan. E aí, ele foi conhecer um dia o centro espírita com uma pessoa. Chegou no centro espírita, e aí o médium, né, lá na mesa, psicografia, tal, não sei o quê, e ele vendo aquele movimento, aí o médium recebe uma mensagem de um espírito. Aí ele mostrou para o dirigente e falou, não vou ler isso aqui não. Isso aqui deve ser algum zombeteiro. Aí o médium falou, o espírito, nosso mentor, está falando que é para você ler exatamente como está aí essa mensagem. Sabe o que dizia a mensagem? Essa mensagem é para o Tarzan. Alguém aqui é o Tarzan? Aí o Jerônimo levou um susto, porque ninguém entrava no banheiro com ele, né? Só ele sabia que ele se chamava de Tarzan. E ele, eu tenho esse apelido, só não contou que ele se chamava de Tarzan, o fortão bonitão. E aí, imagina, eu, né? Você falar que você é o Tarzan, aí o médium, graças a Deus, então não é um zombeteiro, tem o Tarzan entre nós, né? E falou para ele o seguinte, Tarzan, segura com força o cipó da fé, porque você vai atravessar a floresta da dor. Tarzan, segura com força o cipó da fé, porque você vai atravessar a floresta da dor. Tempos depois, Jerônimo começou com um problema no dedinho, mindinho da mão, e logo depois ele já estava tetraplégico. A única coisa que movimentava no seu corpo era a língua do sistema fonador. E ele falava. Ele já não tinha mais, né, movimento, era cego, globo ocular, nada mexia no Jerônimo. E o que fazia? As pessoas o levavam de Kombi, de um lugar para o outro, numa cadeira meio cama recostada, uma cadeira meio deitada. Ele ficava ali, imóvel, contando casos, falando de doutrina espírita e levando alegria, cantando. Afinado, às vezes não, dependia do tom, mas ele cantava. Quando eu conheci Jerônimo, que eu já estava adulta, né, e vi o Jerônimo naquela cama, um homem bonito, ali definhado, magrinho na cama. Quando ele começou a falar e falou 1h30 e cantou e todo mundo gargalhou naquele auditório do Centro Espírita Joana d'Arc, eu fiquei encantada. Por isso ele chamava o Gigante Deitado. Onde ele ia, ele fazia graça. Sabe? E aí, um dia uma moça chegou para ele e falou, Jerônimo, me ensina
a receita para você, o que é felicidade? E ele rindo falou, minha filha, a felicidade para mim seria ficar 1 minuto deitado de bruços, coisa que eu não estou há mais de 30 anos na mesma posição. Então, o que é felicidade para você? O que é para mim? Será que nós não temos condições de construirmos felicidades no nosso dia a dia? Aí um dia, Jerônimo estava precisando dessa forma, deitado, né? E ele foi fazer uma palestra numa cidade pequena, e muito esperada a palestra dele do interior de Minas. Aí ele está lá na pensão e escuta aquele som do carro, né? Igual passa aqui com gás, vendendo pamonha e tal. O som falava assim, não percam, hoje a palestra com o Aleijadinho de Tuiutaba. E ele dava risada quando escutava isso, né? E falava, olha, hoje a casa vai encher, estou fazendo propaganda na rua. E ele fazia piada de tudo. Era muito alegre, Jerônimo Mendonça. E tinha dores horríveis, sabe? E tinha questões cardíacas complicadas. Mas ele não se negava a ir nos locais para poder ministrar os seus ensinamentos. Porque ele era a prova viva de que para ser alegre e feliz não é preciso ser rico, não é preciso nem ter saúde. Entendeu? Porque ele não tinha saúde do corpo, mas ele tinha uma saúde emocional, espiritual que superava tudo. E ainda assim, ele tinha um orfanato, creche, para mais de 100 crianças naquela cidade. Ele era respeitado por todos, pelos padres, por todos, porque ele era uma pessoa do bem, amicíssimo de Chico Xavier. Aí uma vez ele estava com uma dificuldade financeira na sua instituição para crianças que ele estava para ficar, né? Como poderia arranjar aquele dinheiro? E aí o Chico chegou para o Jerônimo, ele ligou para o Jerônimo, né? Os dois muito amigos, Jerônimo falou e falou assim, Chico, Jerônimo, a espiritualidade está pedindo para você falar com Roberto Carlos, cantor. Ele falou, como que eu vou encontrar com Roberto Carlos? Você vai achar o caminho. Aí Jerônimo ia fazer uma palestra no Rio. E aí o Chico falou, vá até o local do show do Roberto Carlos, que você vai ver o que vai acontecer. Aí o Jerônimo chega lá, por coincidência, uma das pessoas que estava organizando o evento, que estava lá no portão, tal, não sei o quê, era alguém, seu Jerônimo, e conhecia ele, e já tinha visto as palestras dele, colocou ele para dentro, e ele falou, olha, eu preciso de falar com o Roberto Carlos. E ele falou, claro, nós vamos dar um jeito. E aí, isso na década de 80, né, gente? E aí, Jerônimo foi levado para um local do show, assistiu o show do Roberto Carlos. E aí, quando o Roberto ficou sabendo que Jerônimo estava lá, falou o seguinte, não, eu não vou conversar com você agora, não. Amanhã você vai passar o dia comigo. E Roberto levou Jerônimo para passar o dia com ele. E foi uma conversa bacana. E aí ele recebeu toda a ajuda que ele precisava financeira. E contando isso para a gente, ele contava rindo e falava assim, nem vou mais no show do Roberto Carlos porque eu estou com medo dele ficar com raiva de mim. Por que, Jerônimo? Porque ele que canta, tal, distribui rosas e quem sai carregado no final sou eu. E assim ele fazia piada das situações, de todas as situações dele. A alegria de viver. Quando a gente vê um Divaldo fazendo palestras e rindo e contando os casos, né? Ali com várias hérnias da coluna provocando dores, mas a dor nem importa mais, ninguém nem lembra. Por quê? Porque
cultiva a alegria e a força, né, de viver. E aí, eu peguei aqui um texto, né, para que a gente tenha uma consciência, porque Joana falou neste livro aqui sobre a importância da gente mudar o padrão vibracional. E o que acontece? Quando eu entro na reclamação, quando eu não enxergo a luz que eu já sou, que seja de um pirilampo, mas eu tenho luz, porque eu sou filho do Pai, que é a maior de toda luz, que é o Criador deste universo. Então, olha só, eu preciso de ter consciência, uma consciência superior, para que eu me coloque exatamente onde eu estou, sem fazer dramas e sem entrar num processo de autocomiseração, de pena de mim mesmo, ou de revolta, de culpa comigo mesmo. Deixa eu ler esse texto para vocês verem que interessante. Que eu mude o meu tom vibracional para maior compreensão da minha própria existência. Que eu possa olhar para mim e dizer sem medo: eu sou um ser em transição e expansão. Sim, pois eu reconheço cada aspecto vivido e consigo entendê-lo sem revolta e sem medo. Eu reconheço as verdades além das mentiras que habitam em mim. Eu reconheço o meu valor sobre os meus desvalores. Eu reconheço a voz que me guia sobre a voz que me desorienta. Eu reconheço o que me tira e o que me dá força diante da vida. Eu reconheço a criança em mim e compreendo o adulto que já habita em mim. Eu reconheço os meus sentimentos ilusórios e alcanço os sentimentos sublimes da minha alma. Eu reconheço o que me tira e o que me coloca no verdadeiro caminho. Eu reconheço o ser que eu sou e eu reconheço o ser que está se transformando. Eu reconheço o desamor que existia, mas sim o amor que brota no meu peito hoje. Eu reconheço a cada momento este ser que habita no meu interior. Este é o ser que vive no caminho do meio e integra as partes que o compõem. É o ser que não tem medo de viver, de experimentar, de estar, de conhecer, de se entregar, de amar, de sorrir. Porque este ser já é tão grande e tão forte, que transcende o meu físico. Ele me cobre com o seu manto e me protege das sombras, trazendo sempre luz no meu caminho. Este ser é a centelha divina vivificada na terra. Este ser sou eu, porque eu sou o reflexo do amor divino. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. E o Pai nos quer alegres, porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse, conforme Joana de Ângeles nos lembrou: eis que vos trago as boas novas de alegria. E nos ofereceu o seu tesouro, que é o seu amor por cada um de nós. Alegra-te e espalha alegria. Vamos fazer a nossa prece. Pai amado, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigada por esta reunião, por esta mensagem maravilhosa. Obrigada, Pai, por termos a condição que nos foi dada por Ti, de acendermos essa centelha divina para acender a alegria que habita em nós, que somos a Tua imagem e semelhança. Obrigada, Pai, por nos dar condições
de entrar em contato com este eu que somos nós e que habita o nosso ser, e encontrarmos a alegria, a paz, o amor, o sorriso, a esperança, a fé, a alegria de viver. Obrigada, Pai querido. Pedimos as suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos unidos. Pedimos as bênçãos por todos aqueles que voltaram para o plano espiritual, deixando o corpo físico aqui. Por aqueles que estão lutando e que vão sobreviver às mazelas e continuarem vivos na carne, numa nova transformação. Obrigada, Pai, pelos nossos familiares, pelo útero que nos gerou, pelos colos que nos receberam, pelos abraços, por tudo que há de maravilhoso nessa vida. Obrigada pela presença de todos que sempre nos ajudaram e nos ajudam. Obrigada por podermos ajudar a quem quer que cruze o nosso caminho. Obrigada por nos fazer compreender a importância da decisão de escolhermos a alegria para habitar o nosso coração. Obrigada por nos permitir termos cada um de nós a nossa criança interna, que alegra os nossos minutos de nossas vidas vividas. Abençoa todos nós, Pai querido. Abençoa os nossos pais que nos deram a vida, as nossas famílias, os nossos amigos encarnados e desencarnados. Abençoa, Pai querido, o nosso corpo físico, os nossos corpos, de todas as vidas, as nossas histórias, as nossas vivências. Obrigada, Pai, e abençoa o nosso eu aqui hoje, formado por tudo isso que já vivenciamos. Que nós possamos reconhecer a beleza da vida, dos seres que vivem conosco nesta dimensão. E a maravilhosa doutrina que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, com alegria, com força e com o desejo de superar todas as dificuldades dessa escalada, dessa ascensão espiritual a que nos dispomos a vivenciar. Obrigada, Pai querido, que assim seja. E eu trouxe aqui, para finalizar, uma poesia. E quem quiser rir, pode rir, mas sem rir demais de mim, tá certo? Mas é uma poesia que eu acho linda e que vocês devem conhecer. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri. Vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E nós, fazendo isso constantemente como o treino que Joana nos pediu, seremos felizes, porque a alegria, ela pode ser treinada com o nosso olhar. Agora é o momento de vocês sorrirem e rirem de mim, mas não tem problema se eu colocar o sorriso em cada um, no meu desafio, tá bom? E a não ter a vergonha de cantar e ser feliz. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios.
já deu para vocês sorrirem. Uma boa noite, até amanhã às 18 horas, que Deus nos abençoe com muita felicidade no coração. Até amanhã.